Amém, glória a Deus. Se assente aí. Obrigado, Sandro, João, muito obrigado. Louvor a Deus. Senta aí. Abra rapidamente no livro de Jó. E no capítulo 2, você vai ver aí uma vontade secreta. O diabo não sabia, Jó não sabia, era algo que estava na interioridade de Deus. Deus externa isso, e ainda o diabo não continua sabendo, e Jó ainda só vai saber no capítulo 42, aonde ele conclui dizendo, 42:2, bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó, capítulo 2, vamos adiantar um pouquinho a leitura aí, porque o nosso tempo hoje está escasso. Versículo 3 diz assim, né? E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? O próprio Deus faz uma pergunta ao diabo e faz uma referência à pessoa de Jó, dizendo assim, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Essa é uma história sensacional, porque semana passada eu disse aqui que Deus já está lá. Deus já te vê lá no amanhã. Ele, de uma forma peculiar, pessoal, singular, e só Ele pode fazer isso. Deus é atemporal. Eu sei que essa palavra é um pouco difícil de aceitar, de entender, de compreender, mas é exatamente dessa forma. Deus já está lá, e você ainda no futuro não está lá com Deus. Estou dizendo essas coisas porque a igreja, ela é muito inocente às vezes na sua caminhada. Ela tem Deus e não se utiliza de Deus, exatamente como fez Israel. Tinha tudo e não sabia que tinha tudo, exatamente como fez Israel. Tinha proteção e não sabia que tinha essa alta proteção. Tinha qualquer provisão e não sabia que tinha essa provisão. O próprio Deus, ao argumentar com Davi, ele diz para Davi: por acaso, se você não quisesse alguma coisa a mais, eu não teria te dado. A gente vai compreendendo isso dentro da Bíblia, e a gente vê que essa inocência que a igreja tem, essa infantilidade que a igreja tem, ela está muito relacionada à falta de percepção, discernimento em relação àquilo que a Bíblia diz. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ela é inerrante, e a gente não extrai essas informações, e por isso a gente padece. E a própria Bíblia no Novo Testamento diz isso: o povo perece, o povo morre, o povo sofre, o povo realmente tem muitas dificuldades, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Então esse é o nosso maior empecilho, essa é a nossa maior luta. A gente precisa conhecer Deus, seus atributos, as suas manifestações, as maneiras, as formas como Ele se apresenta, para que a gente possa se utilizar disso, usufruir disso, e se relacionar com Deus dentro dessa questão. Então, quando você vai aí, pode deixar o livro aberto aí em Jó capítulo 2, quando você vê aí essa ideia de Deus em aceitar essa proposta feita por Satanás, pele por pele,
ele vai te desonrar, Deus. E Deus aceita essa proposta diabólica. Isso tem algo em Deus secreto nele, que o diabo não sabia, que Jó não sabia, que ninguém sabia, e só foi saber posteriormente. E escuta a frase que eu vou te dizer, é para você. Deus tem algo com você, Deus tem certas situações com você, que o diabo ainda não sabe. Não. Então Deus não sabe o que na realidade, aliás, o diabo não sabe, Deus sabe de tudo. O diabo não sabe o que Deus ainda vai fazer com você. Onde que ele vai te colocar, que caminho que ele vai te levar, porque Deus a qualquer momento ele pode mudar a história de forma repentina ou gradativa, se ele quiser. Então, baseado nisso, você precisa ir em Provérbios, junto comigo. Vai lá em Provérbios capítulo 19, e veja comigo aí algo notável. Provérbios 19, 21. Nós lemos aqui semana passada esse texto, mas é o tipo de texto que vale a pena você meditar nele, debruçar nele, pensar nele. Muitos propósitos há no coração do homem. E quando eu li esse texto, e quando eu externei esse texto no sentido de tentar dissecá-lo, dar uma explicação, uma pessoa me procurou e disse assim: esse texto não é desanimador? Não. Mas eu quis saber o porquê que esse texto gerou na compreensão dessa pessoa um certo desânimo. Não, olha só, a gente faz planos, a gente idealiza, a gente sonha, a gente realmente tem aquela vontade de romper dentro daquele segmento que a gente planeja, que a gente estuda, que a gente faz, e aí de repente entra Deus e muda tudo. Meu Deus, isso não é desanimador de maneira alguma. Porque ainda que eu faça planos, ainda que eu idealize, ainda que eu queira realmente entrar numa sucessão de atitudes idealizadas por mim, planejadas por mim, que eu aparentemente, entre aspas, tenha segurança, e Deus entra e muda tudo, isso tem um sentido benigno, isso tem um sentido realmente favorável. Porque quando isso acontece, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e ela é agradável. Eu preciso entender isso. Então o 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem. Tenha propósito, faça planos, sonhe. E pode ser que esses propósitos, planos e sonhos, pode ser que eles estejam sendo inseridos ou inspirados pelo próprio Deus, mas pode ser também que não. Então é você que vai ter que correr atrás dessa responsabilidade, da vontade boa, perfeita e agradável de Deus para você. Muitos propósitos estão no coração do homem, mas o conselho do Senhor. A palavra conselho aí no original já disse, volto a dizer, é decreto. E explicamos isso aqui semana passada, a respeito do decreto. Decreto é uma coisa que Deus faz e tem uma imutabilidade, e tem uma ausência de variação. Vai ser daquele jeito, vai ser daquela forma. E é isso que diz Isaías 55:11. Deus lança uma palavra na terra. Essa palavra, ela volta para Ele, não vazia, mas cumprindo do jeito que lhe apraz, do jeito que Ele quis, da maneira como Ele quis. A Bíblia, quando vai em Isaías 46, e eu disse isso aqui semana passada, 46:10, é só para a gente pegar o gancho. Deus fala isso à nação, que é o anunciador. Eu sou aquele que anuncia. Anuncia o que, Deus? O fim.
sem que o fim esteja lá, chegado. Eu anuncio o fim desde o princípio, no início. Então o Senhor está me dizendo, Deus, que o Senhor é aquele que fala a respeito do fim, ainda começando as coisas. Isso mesmo. E o texto fala assim: eu anuncio isso desde a antiguidade. Eu já faço isso corriqueiramente, já faço isso de uma forma recorrente, desde o início da Bíblia, em Gênesis, no Jardim do Éden, eu já faço isso. Eu já anuncio o fim não tendo chegado. Lá no Jardim do Éden, eu já anunciei que a mulher, de fato, ela teria algumas penalidades, um homem também, e o diabo também. O texto bíblico diz assim: as coisas que ainda não sucederam. Então você precisa ir na sua oração com essa condição imaginativa de que Deus já conhece o porvir, coisas que ainda não sucederam. E Ele é capaz de dizer sobre coisas que ainda não aconteceram e falar, como diz o texto aqui, elas acontecerão de forma firme, invariável ou imutável. E diz o texto assim em Isaías 46:10: assim eu faço a minha vontade e farei toda a minha vontade. Então olha comigo aqui, raciocina comigo. Você está dando bobeira, eu estou dando bobeira, a igreja está dando bobeira. A Bíblia está dizendo que Deus tem decretos, palavras que Ele diz e possuem a capacidade de serem imutáveis, não mudar. E aí deixa eu sonhar para você, deixa eu idealizar para você, deixa eu, na realidade, imaginar o seu bem-estar, e imaginando Deus fazendo certos decretos para você, para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, para a sua vida física. Deus dando certos decretos para você. E eu também fico imaginando o diabo não sabendo disso, porque você confere aí em Jó capítulo 2, o diabo não sabendo que Jó era um plano secreto que Deus tinha. Pode tentar, não toca na vida dele para morrer. Só que Jó, ele saiu melhor do que era. Ele foi forjado, ficou muito melhor. E ele chega a dizer o seguinte: Deus, antes eu só te conhecia de te ouvir falar, mas agora, Deus, os meus olhos te veem. Estava dizendo o seguinte: Deus, eu melhorei por causa dos teus decretos. Então você vê isso. Você precisa ir atrás dos decretos de Deus, apesar dos ataques, apesar das situações sociais variantes, apesar da crise, apesar da angústia, apesar da situação de correntes, da falta de visão. Os decretos, eles são realmente propositais e ditos por Deus. Quando Deus resolve escolher Moisés, Deus escolhe Moisés dentro de uma condição de decretos. Vou te usar para ser um libertador. Como? Ele já nasce em perigo, ele já nasce debaixo de um outro decreto. Toda criança deveria morrer, e ele é preservado. Então o decreto dado por Deus tem essa capacidade de preservar as pessoas, de proteger as pessoas. O decreto dado por Deus tem essa capacidade de fazer provisões para que as pessoas sejam preservadas, mantidas. E isso tudo você pode lutar com Deus na oração. Decreta a Deus. Precisa-se ali de uma palavra que venha da sua parte para que a situação mude,
para que a situação alcance um outro patamar, um outro nível, para que eu viva dentro de uma condição melhor, mais avançada. Então eu preciso lutar por esses decretos em nome de Jesus, porque a igreja precisa dessa consciência, de que quando Deus fala, aparece, quando Ele diz, quando Ele ordena, a situação é obrigada de fato a aparecer. Então, sabendo disso, eu caminho dentro de uma confiança maior, dentro de um segmento mais tranquilo, mais suave. Eu só estou esperando uma palavra de Deus, dita por Ele, e uma vez dito, ainda que as circunstâncias sejam ruins, ainda que as circunstâncias sejam totalmente adversas, não importa, o decreto está dado, a palavra está dada, e a igreja precisa caminhar dentro dessa condição. Deus fez isso com Ezequiel, um vale, um monte de ossos secos naquele vale. E Deus diz assim: profetiza, fala a respeito desses ossos, terão vida. Certamente Ezequiel, a princípio um pouco temeroso, vida, terão vida. Deus o pergunta: Ezequiel, podem esses ossos novamente sobreviverem, tornarem a viver? E ele, de uma forma inteligente, diz a Deus: tu sabes, Senhor, tu sabes. Então a gente precisa ir atrás dessas palavras que Deus tem, com capacidade que Deus tem, de forma que essas palavras liberadas, elas se tornam decretos. E sabemos que Deus não decreta sem propósito. Deus é um ser altamente proposital. E como que Deus faz isso? Vimos aqui, Deus faz isso pelo conhecimento que Ele tem, e Ele não faz isso dentro de um conhecimento sucessivo, mas um conhecimento total, imediato, simultâneo. Como eu disse, Ele já está lá, já sabe o resultado. Ele faz isso pelo seu poder, pela sua capacidade de criação, e Ele conduz todas essas coisas dentro de uma situação, quando decretado, que sirva de imutabilidade. Não vai mudar, vai ser daquele jeito como Ele disse. Queiram as pessoas entender isso, aceitar isso ou não, que o diga Apocalipse, o livro da revelação finda. O conhecimento que Deus tem para te dizer alguma coisa, fornece o material que Ele mesmo se utiliza para decretar conforme a sua vontade. Deus não faz decreto dentro de uma cegueira. Deus não faz um decreto dentro de uma situação obscura. Não, Deus não fala em decretos de uma forma cega, mas proposital, inteligente, liberada e conhecedora daquilo que Ele está fazendo. E o decreto de Deus, ele é relacional, envolve pessoas, circunstâncias, envolve mais pessoas, envolve mudanças. O decreto de Deus se relaciona, na realidade, com o homem. E não é apenas uma decisão meramente que Deus tomou e resolveu decretar sobre a sua vida, de maneira alguma. Ele resolveu falar e assumir a responsabilidade de fazer aquilo acontecer. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Então não é só uma palavra para acontecer. Ele vai tomar uma ação e assumir uma responsabilidade para fazer aquilo acontecer. E a gente vai aprendendo essas coisas, e essas coisas às vezes nos perturbam muito. Deus, com seus decretos, assume a responsabilidade de realizar na sua vida coisas que Ele quer. Meu Deus! E para isso Ele tem a sabedoria, o conhecimento, o poder. E a gente vai entendendo que no decreto pode haver muita coisa que ultrapasse o meu e o seu entendimento. Porque nós somos cheios de circunstâncias
de envolvimentos circunstanciais que nos dizem: Deus, eu não entendo isso, por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor ainda não operou, se manifestou dessa forma ou daquela maneira? E muitos de nós estamos em uma situação de ausência de entendimento, algo que não se explica para uma mente finita, limitada como a nossa. Você acha que Moisés não passou por isso? Claro que passou. Moisés, quando ele vai para o deserto, é um ato de desistência. Está tudo errado o que eu pensei. O que eu pensei não tem nada a ver. A libertação de Israel, ela vai ser com outra pessoa, de outra forma, de outra maneira. Vou cuidar da minha vida. E Moisés, ele sai do Egito para cuidar da sua vida no deserto. Ali ele se casa, ali ele vai cuidar dos gados. E um belo de um dia ele sobe uma determinada montanha e Deus se manifesta numa sarça que não se apaga. E é interessante a conversa de Deus com Moisés, porque o decreto estava lá no início do seu nascimento. E ele faz tudo para Deus abrir mão dele. Ele diz para Deus que não sabe falar. Ele diz para Deus para mandar o outro no lugar dele. E o que Deus faz? Você deve conhecer o texto, se não conhece, você precisa conhecer. Deus não abre mão de Moisés. E isso pode ser com você também. Claro, a ideia do decreto, ela é sensacional. Porque a ideia do decreto, queiram as pessoas aceitarem ou não, o sentido literal, o significado literal da palavra decreto, é algo que foi dado para não ser mudado, vai ter que acontecer, não há opção. E aí vamos conjecturar algumas coisas, mas como, pastor, não tem opção? E a minha liberdade? Somos livres? Mas você se esquece que Deus convence as pessoas dentro das suas liberdades. Deus é um ser altamente persuasivo com o seu poder, com a sua sabedoria. E ainda você pode colocar uma pitada a mais para dizer que o decreto de Deus não tem valia. Então você diz assim: além da minha liberdade, eu não me sinto capaz, sou incapaz. Mas Deus não está nem aí para a sua incapacidade. Deus é autossuficiente. E você vai aprendendo isso na Bíblia. O homem era gago, não queria ir, queria usar a sua liberdade para negligenciar e dizer não, se sentiu incapaz, e Deus disse a ele: não abro mão de você. E talvez a gente queira argumentar com Deus a respeito de certos decretos, certas falas de Deus, certos mandamentos imperativos. Talvez nós queiramos falar com Deus a respeito das circunstâncias. Deus, não dá. Olha onde eu estou, no lugar que eu estou, as pessoas que eu convivo. Se as circunstâncias são assim, Deus, tão contrárias, ninguém pode andar nessa circunstância tão contrária assim. Deus não está nem aí para a sua circunstância contrária. E talvez eu queira mesclar mais coisas pessimistas, ruins, para abandonar isso. A fala de Deus, o conselho de Deus e o decreto de Deus. Deus, eu preciso de recurso, há uma situação, uma ausência de recurso muito grande, e nessa ausência de recurso, Deus, eu vejo que não há condição. Deus não está nem aí para a sua ausência de recurso. Através de Eliseu, foi lançado um decreto sobre uma viúva. Viúva significa desamparo, principalmente naquela época. Segundo a Reis, capítulo 4, de 1 a 8. Através desse texto você percebe, e naquela época a legislação permitia o tomar dos filhos quando se devesse. E estava devendo, o marido tinha feito algumas dívidas.
o filho ia embora. Houve-se um decreto: vou te ajudar, vou te livrar disso. Aí você vai entendendo a ausência de recurso. Ela não tinha, aquela viúva não tinha recurso para quitar as suas dívidas. Um plano foi feito. Lê o texto, por favor. Quem fez esse plano? O próprio Deus. Deixa Deus fazer um plano simples para você, talvez inusitado, que você vai ter alguma dificuldade em aceitar, mas Deus faz planos para a vida das pessoas. Deus, por que o Senhor faz planos para a vida das pessoas? Para que deem certo, para que a pessoa realmente possa experimentá-lo, para que sirva de revelação. Deus, eu te experimentei. Então a gente vai caminhando dentro desse conceito. Meu Deus, os seus decretos, Deus. A Bíblia, ela é muito divulgadora, Deus, os seus decretos, e ela dá muita ênfase, Deus, à sua soberania, a uma autoridade que o Senhor tem, absoluta, quando o Senhor fala, quando o Senhor diz. A Bíblia, Deus, ela dá muita ênfase à condição de o Senhor ser o grande mantenedor dessa terra, e o Senhor é o mantenedor de forma generalizada. Todo mundo aí está sendo mantido pelo Senhor, e tem pessoa aí que não sabe disso, não tem consciência disso. E o espírita está sendo mantido pelo Senhor, e o católico está sendo mantido pelo Senhor, e um punhado de gente estão sendo mantidas por Deus. Quando eu vou em 1 Crônicas, e eu acho que vale a pena você ir em 1 Crônicas comigo rapidamente. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Só leia comigo se você quiser. O texto em 1 Crônicas, capítulo 29, de 11 e 12, versículo, diz assim: Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra e a vitória e a majestade. O texto diz assim, olha, porque Deus, tudo é teu, tudo que existe nos céus e na terra, tudo é teu, Senhor, o reino é do Senhor. E Deus, o Senhor se exaltou sobre todos como chefe, como aquele que administra, como aquele que interfere. Claro, meu Deus. E a gente vai tendo essa consciência, fica mais fácil orar. Quando eu vou para Jeremias, capítulo 18, versículo 6, isso é perturbador. A Bíblia faz uma metáfora em Jeremias 18, dizendo que você é vaso e que ele é oleiro, porque ele faz isso com Jeremias. Desce a olaria, vai lá ver como é que eu lido com o mundo, com as pessoas, como é que eu faço, para você entender, para que Israel entenda. Então Jeremias desce a olaria, e quando ele começa a observar o oleiro mexendo no barro, manipulando o barro, ele fica dentro de uma situação de surpresa. Gente, Deus faz isso, quebra, reconstrói, modela, forja, é isso. E aí no final de toda essa experiência, em Jeremias 18, versículo 6, Deus diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Deus diz o que faz em forma de pergunta. Eu não posso fazer isso não? Pode, vai fazer, vai modelar. E o texto diz assim: diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vou mexer, vou modelar, vai quebrar, vou reconstruir, vou formatar, vou fazer vasos diferentes, cada um dentro de uma certa condição de receptividade. É isso que eu vou fazer. Cria, quebra, preserva. Agora esse texto,
Em Daniel, vai comigo, por favor, em Daniel, por gentileza. Daniel capítulo 4, esse aí eu vou esperar um pouquinho para você. Daniel 4. Quando você vê Daniel 4, capítulo 4, versículo 35. O texto fala assim. Parece ofensivo o que o texto diz. E a gente se sente às vezes tão prepotente. A gente presume tantas coisas, mas o texto fala assim, Daniel 4:35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Meu Deus. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, segundo a sua vontade, é o que diz o texto aí, segundo a sua vontade, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: o que você está fazendo, Deus? O que você está arrumando, Deus? Que intenção é essa, Deus? Eu discordo disso, Deus. Então você vai vendo que há realmente em Deus uma ideia de soberania apresentada na Escritura com muita ênfase, uma autoridade absoluta que Ele tem de mantenedor das pessoas. E quando você põe pessoas aí, põe todo mundo junto, viu? Então você vai dentro desse conceito. Então a ideia da reprovação no decreto, vou decretar, não vou decretar, vou escolher, não vou escolher, vou aprovar, não vou aprovar, vou fazer, não vou fazer, é algo que está no interior do Todo-Poderoso. E descubra isso mais rápido, porque nessa condição as suas orações ficarão mais eficazes. Você vai poder lutar com Deus, entrar no ringue e em nome de Jesus pedir misericórdia, porque só se entra no ringue com Deus para pedir misericórdia, só, não é outra coisa. Então entenda isso, a igreja precisa disso. Deus, é verdade isso que o Senhor tem misericórdia das pessoas? Tem. Vá comigo rapidamente em Romanos, capítulo 9, 15, porque a gente vai dar um salto aqui daqui a pouco. Romanos, capítulo 9, versículo 15 e 16. É a mente de Paulo, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, fazendo essa abrangência do tipo de atitude que Deus tem, e que a igreja precisa saber. Então, se eu sei que o Senhor tem misericórdia, Deus tenha misericórdia do meu irmão, da minha família, dos meus filhos, tenha misericórdia, Deus. O versículo 15 diz assim: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer. Deus estava dizendo o seguinte, está dizendo o seguinte: eu vou ter compaixão de quem eu tiver compaixão. Deus, isso não é possível. Essa palavra, esse versículo bíblico, ele tem algo de errado, ou a minha interpretação está errada, a minha hermenêutica não funciona para esse versículo, eu tenho algum problema de interpretação, há algo que eu não consigo entender. Compadecer-me-ei de quem eu quiser compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Como que o Senhor não tem misericórdia e nem se compadece? Como? De pessoas. O texto diz mais, eu vou explicar isso melhor. Versículo 16. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Deus, isso é altamente desanimador, porque eu corro, eu quero, mas o Senhor está me dizendo que não depende de mim, mas sim da sua compaixão e o meu esforço. É por isso que você precisa entender algo a respeito da meritocracia na Bíblia. Não há mérito na Bíblia, e não há mérito de uma forma realista.
De maneira alguma. Abra comigo aí para a gente complementar esse texto, discutir sobre isso e verificar as bobeiras, as inocências que às vezes nós, a igreja, damos nas nossas orações e não lutamos com Deus, pedindo misericórdia, pedindo compaixão, para que Ele tenha misericórdia, para que Ele tenha compaixão. Abra comigo aí, no Salmo 44. Por favor. O Salmo 44 é uma declaração explícita sobre a condução de Deus. E agora que a escola dominical vai ficar muito boa, porque você vai aprender a forma como Deus age. Deus age de uma maneira que Ele pega certas circunstâncias e faz combinações, mas é Ele. Deus age de certas maneiras que Ele age de forma tão direta e sobrenatural, mas é Ele. Deus tem hora que age e as pessoas não sabem como Ele vai agir. Ele entra, ninguém vê, Ele sai, ninguém vê, mas Ele esteve ali naquele local e agiu e saiu. E você precisa entender isso. Dentro da igreja, o dom de discernimento talvez seja um dos dons mais necessários para que possamos de fato, percebendo Deus, respeitá-lo, amá-lo, considerá-lo. Olha o que diz o Salmo 44, versículo 3. Há aí uma palavra que fala assim: pois vocês, Israel, estou dizendo nas minhas palavras, o texto ainda não diz isso, mas o texto diz isso aqui: pois não conquistaram a terra pela espada. O que o texto está dizendo? Espada? Espada é um movimento de habilidade, é uma arma de defesa. Espada também é uma arma de ataque. Então você defende, você ataca, você vence, você luta pela espada. A espada, na realidade, em essas épocas servia de forma guardiã, de ser guardada ao ponto de servir de proteção, de segurança, de provisão e também de governo. E o soldado que tinha uma habilidade em manusear a espada era um soldado considerável. Então era o que tinha de melhor. Pois a Bíblia diz assim: pois vocês não conquistaram a terra pela espada de vocês. Diz mais: nem o seu braço os salvou. Deus, o braço, a força, a condição de empregar a inteligência humana. Mas o texto fala assim, olha, nitidamente: e sim a tua destra, Deus, o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradastes deles. Deus resolveu, na sua liberdade, se agradar. Então comece a falar isso com Deus: Deus, resolva se agradar de mim. Porque a igreja, ela é muito inocente, achando que Deus tem a obrigação de agradar de tudo, de todos, e não é verdade isso. A gente se engana. Mas eu preciso andar um pouquinho só para voltar aqui semana que vem com um assunto que eu acho mais interessante. É sobre a vida que Deus dá, o destino que Ele controla dos homens. Lá em Atos 18, 21, Romanos 15, 32, Tiago 4, 15. E a gente vai caminhando e vendo que a Bíblia parece divulgar duas formas da vontade exercida por Deus. Uma forma decretatória, Deus decreta, vai ser assim. E a outra forma permissiva, Deus permite. Meu Deus, pode vir. E nessa vontade de Deus, você descobre que tem coisas secretas aí. Por isso que eu abri o texto hoje em Jó, para você entender. O diabo não sabia, mas Deus ia vencer.
O diabo arriscou tudo que ele tinha, mas Deus também quis arriscar, porque Deus não perde. Então você vê que Jó, naquela trama toda, ele não sabia, mas Deus tinha um plano, uma vontade específica ali. E a gente percebe que tem hora que parece que era permissiva, tem hora que ela parece que ser de fato decretatória, decretada. Mas Deus tem uma vontade na sua vida, ou por decreto, ou por ato permissivo, que é um assunto da próxima semana, e você precisa descobrir isso. Deus e os seus segredos com você, que o diabo não sabe, que ele sabe, e você também não sabe. É por isso que a Bíblia te chama para confiar. Confia em mim, tenha fé em mim. Mas Deus, olha só a circunstância, doença, a falta de recurso, e Deus insiste com as pessoas: confie em mim. E era o que Deus estava dizendo para Jó, apesar de não dizer isso para ele, porque Deus conversa com Jó no capítulo 38, e não fala nada a respeito do plano que foi feito no céu, secreto. E era uma vontade de Deus. Semana que vem você volta. Tem vontade de Deus para você, tem especificação de Deus para você, e é isso que deve te animar. Que Deus te abençoe.